Boa noite. Hoje falaremos também sobre um assunto muito interessante e controverso, o hormônio do estresse. Antes de mais nada, solicitarei que vocês deixassem seus comentários, colocassem o like e, se possível, fizessem a inscrição no canal para nos apoiar. Então vamos ao tema. O hormônio do estresse, como é chamado, é o nosso famoso cortisol. Hormônio esse que não é o hormônio do estresse, é o hormônio que nos equilibra sob estresse. Então, a colocação adequada do que é a finalidade desse hormônio é equilibrar o nosso organismo sob estresse. E esse hormônio é de uma complexidade ímpar, né? E de uma importância ímpar para a nossa saúde e para o nosso equilíbrio, né? E grande parte dos males que afetam a população mundial hoje estão associados ao excesso ou à deficiência desse hormônio, né? Esse hormônio é produzido numa glândula que se chama adrenal, mais popularmente chamada de suprarrenal, porque ela se encontra exatamente em cima do rim. São glândulas, são um órgão independente, né? Ou seja, o rim é um órgão, essa glândula é outro, mas eles estão posicionados juntos, né? Sendo que a suprarrenal, o próprio nome indica, em cima do rim, supra. Essa glândula não produz só o cortisol, produz uma série de outros hormônios também linkados com o estresse, e que não vem ao caso a gente estar discutindo sobre eles agora, mas são vários outros hormônios. E o cortisol especificamente, ele é muito mal entendido de modo geral. Ele é confundido com os corticoides, sendo que corticoides são medicamentos derivados desse hormônio, né? Então, o corticoide são medicamentos, cortisol é um hormônio. Hormônio esse que tem baixíssima potência anti-inflamatória, coisa que os corticoides têm altíssima potência anti-inflamatória. Então, os corticoides foram desenvolvidos a partir do cortisol como drogas anti-inflamatórias, principalmente. E o cortisol é um hormônio metabólico de grande potência, né, orgânica. Na verdade, é o maior estimulante que tem-se na natureza é o cortisol. Então, o cortisol é um elemento que dá muita energia, ele ativa o nosso metabolismo. E ele só faz isso? Não. Ele faz uma série de outras ações importantíssimas para que a gente se equilibre sob estresse. O cortisol, para nos equilibrar sob estresse, ele atua equilibrando cérebro, sistema imunológico, sistema metabólico e metabolismo de glicose. E isto é de uma potência enorme, né? Então, quando o organismo nosso produz esse hormônio em excesso, por excesso de estresse, por excesso de agressões que o organismo está sofrendo, e quando ele passa a não ter mais capacidade de produzir esse hormônio na quantidade adequada por falência dessa glândula, nós temos problemas, né? Nós vamos ter situações de desequilíbrio nesses sistemas, nesses 4 macrosistemas de importância ímpar para a nossa saúde. Que vou repetir: cérebro, sistema imunológico, sistema metabólico e metabolismo de glicose. Então, de maneira assim, grosseira, né? Quando se tem alterações desses sistemas, a nível de cérebro, por exemplo, você vai ter manifestações relacionadas à memória, concentração, sono, tendência à irritabilidade excessiva, muita ansiedade, tendência à angústia, depressão, tristeza, né? E aí vai. Todas as funções cerebrais, cognição, né? A plasticidade cerebral fica muito comprometida, né? E a níveis, às vezes, gravíssimos. Quando se fala em metabolismo, mais fácil das pessoas captarem o que é metabolismo é energia, o ânimo, disposição, né? Então, a pessoa que está com problema nesse cortisol, que é o hormônio do estresse, assim chamado, essas pessoas vão ter habitualmente uma baixíssima energia, vão estar com pouco gás, com pouco ânimo, com pouca desenvoltura pessoal, né? Não tem energia. Na parte imunológica nem se fala, né? São problemas relacionados a alergias, a doenças autoimunes, né? Então, isso aí se manifesta como muitas vezes infecções de repetição, sinusite de repetição, infecção urinária de repetição, né? Alergias de pele,
doenças autoimunes, as mais variadas possíveis. Uma delas que é comuníssima nesses quadros que não tem uma clínica, mas tem exames laboratoriais que detectam, que é a tiroidite Hashimoto, por exemplo, que é comuníssimo nessas situações, né? E o metabolismo de glicose. O paciente começa a ter problemas relacionados ao metabolismo de glicose, tendência à hipoglicemia ou hiperglicemia. De onde é muito comum a gente ver nos exames laboratoriais pacientes com glicose de jejum um pouco alterada e uma glicose média normal e uma insulina normal. E o paciente muitas vezes fica sem entender e às vezes nem tem a explicação para isso. Às vezes o colega não está atento e não dá a explicação. Isso, quando se vai fazer um estudo mais amplo, você vai ver que o paciente está com problema no cortisol e está afetando o metabolismo de glicose e ele começa a ter uma glicose de jejum alta sem ser diabético nem pré-diabético. O mesmo acontece às vezes com uma glicose média alterada, com a glicose de jejum normal e com a insulina alta. Isso aí também é outra situação comum no metabolismo. Ele ainda não é um pré-diabético de fato, mas ele já tem manifestações bastante grosseiras nos marcadores laboratoriais do metabolismo de glicose. E assim sucessivamente. Então, são situações muito corriqueiras, comuns na clínica diária, né? Então, minha gente, cortisol, de fato, é um hormônio intrinsecamente ligado ao estresse, só que numa posição diferente. Ele atua para nos equilibrar sob estresse, né? Essa é a função do cortisol. Função essa de grande validade e muito, muito, muito nobre para a nossa condição e equilíbrio orgânico, né? Agradeço a todos a audiência, um grande abraço e até a próxima.